Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Colchon, eu sou médico anestesista e médico legista, médico anestesista por residência, né? E médico legista por concurso. Eu trabalho no IML de Campo Mourão e a professora Cris pediu que eu proferisse para vocês um seminário sobre o Código de Ética na Prática Médica, né? Então, até peço desculpas para vocês que eu não consegui fazer presencialmente o seminário com vocês porque estive com Covid naquela semana que estava agendado o seminário e agora vocês já estão perto da prova do módulo, então eu decidi gravar um vídeo contando para vocês alguns casos práticos para ajudar vocês a estudarem para a prova e também para vocês conhecerem como que é alguns aspectos éticos da vida do médico no seu dia a dia, tá? Então eu vou contar para vocês alguns casos, vai ser uma aula curta, uma aula rápida, bem somente conversado mesmo, não vou mostrar slides para que vocês possam até ouvir só com fone de ouvido e vocês pensarem a respeito, tá? Primeiro caso que eu vou contar para vocês, imaginem-se assim, vocês se formaram, estão dando plantão na UPA e vocês estão dando um plantão que acaba às 19 horas, às 20 horas você já até tem compromisso, combinou com os amigos, com as amigas de ir para um barzinho, comer um lanche, se divertir e vai ter que passar em casa correndo, tomar banho, se ajeitar para sair uma hora depois lá que acaba o seu plantão. Só que acontece que dá 7 horas, 7 e pouco, 7h15, 7h30 e nada. O próximo plantonista não chega para te substituir. E aí, o que você faria? Opção A, você pega e vai embora porque você tem um compromisso, já estava marcado. Então, você não pode perder seu compromisso. Opção B, você pede um rodízio de pizza ali, pede uma pizza grande e come ela inteira enquanto fica esperando o outro plantonista chegar. Ou opção C, você pega e fica correndo em volta da UPA que nem um doido enquanto o plantonista não chega e está esperando ele chegar. Bom, o que seria o correto? O correto é você esperar o próximo plantonista chegar, porque se você pegar e ir embora porque você tem compromisso, você está deixando o plantão. E se assim que você sair do plantão chegar alguém, um paciente com infarto, um paciente com um trauma na cabeça e morrer logo em seguida que chegou sem atendimento médico? A culpa é do médico que saiu, né? E por que a gente sabe disso? Se a gente for lá no capítulo 3 do Código de Ética Médica, o artigo 9º, ele fala que é vedado deixar de comparecer a plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a presença de um substituto, salvo por justo impedimento, né? Então, você não pode abandonar o plantão sem chegar ao seu substituto, senão você vai estar deixando o plantão em aberto. E é um risco que você corre, e é tão difícil conseguir um CRM, né? Então, não vai perder ele à toa. E aí, vamos supor que você ficou lá esperando o bonitão do próximo plantonista chegar, e 8 horas, não chegou, 8h15, 8h30, chegou 8h45, com roupa de academia, tudo suado, e evidentemente estava fazendo exercício na academia. E aí, o que você faz? Além de mandar ele a catar coquinho, você pode usar o mesmo artigo, ó, artigo 9º, deixar de comparecer a plantão em horário pré-estabelecido. Você vai bater nele, você vai amarrar ele, você vai fazer alguma coisa com ele ali na hora? Não, não vai fazer nada disso. Você vai passar o plantão calmamente. Se tiver casos para serem reavaliados, você vai passar para ele do jeito correto, porque é também um ato ético você passar o plantão de forma correta. Isso está no Código de Ética Médica mesmo, fornecido para ele todas as informações que são necessárias para ele dar continuidade dos casos que você já tinha avaliado no seu plantão. Mas aí você pode denunciar ele para o Comitê de Ética do hospital, porque ele deixou de comparecer ao plantão no horário pré-estabelecido.
né? Salvo por justo impedimento. Se ele passou mal, o familiar dele passou mal, o filho dele passou mal, ele teve que levar na escola, teve que buscar na escola, um justo impedimento que ele consiga comprovar, tudo bem. Agora, ir na academia não é justo impedimento, sendo que ele estava com o plantão marcado, né? Então você pode denunciar ele para o Comitê de Ética do hospital e esperar que ele responda por isso. Vai ter que se apresentar lá para explicar o que aconteceu, né? Agora vamos para um outro caso, né? Um caso um pouco mais polêmico que eu vivo, às vezes, casos parecidos no IML. Né? No IML a gente faz exame de violência sexual para pessoas que sofreram abuso sexual, né? Mas vamos dar um exemplo que às vezes acontece no IML que é um pouco diferente disso, mas que acaba indo para exame. Por exemplo, uma menina de 16 anos chega lá com um pedido de requisição da delegacia para exame de violência sexual. E aí a gente pergunta, né, o que aconteceu? O que você está fazendo esse exame de violência sexual? Me conta o que está acontecendo para você estar aqui. E aí essa menina de 16 anos, uma jovem adolescente, né, com 16 anos mais menor de idade, conta que ela tem um namorado, que ela tem relações sexuais com o namorado por vontade própria, só que o pai é contra o namoro. E aí o pai, sendo contra o namoro, numa tentativa de fazer com que ela pare de namorar, que ela foi na delegacia e fez uma denúncia, falando que ela foi abusada sexualmente pelo namorado dela, né? Então acabou que a delegacia, por ela ser menor de idade, acabou emitindo uma requisição para exame de violência sexual e encaminhou ela até o IML. Então, diante dessa conversa, eu pergunto, além das perguntas habituais que a gente tem que fazer, eu explico para ela como que vai ser o exame, um exame ginecológico, né, que não usa espéculo, é um exame ginecológico que não costuma ser dolorido, não dói, não machuca, mas que precisa ter um toque na parte genital para poder examinar a vulva o ímen, a vagina. E eu pergunto para ela se ela aceita ser examinada. E ela fala que não aceito ser examinada, não quero ser examinada, eu tô aqui quase que obrigada e eu não tenho que mostrar nada para ninguém, eu não quero ser examinada, doutor. E aí, o que a gente faz nessa situação? Será que a gente pega ela à força, amarra ela na maca de exame e faz o exame à força? Ou então, será que a gente faz igual aquela coisa de filme, assim, né? Pega uma seringa com sedativo, coloca aqui no pescoço dela, na hora que ela apagar, adormecer, a gente bota ela na maca e faz o exame à força? Ou será que ela, sendo uma menina consciente de seus atos, apesar de não ser maior de idade, relatando que não quer ser examinada, a gente aceita e não faz o exame, né? Isso pode acontecer, tá? Se ela não quer ser examinada, eu não vou forçar ela e causar um trauma nela. Isso às vezes acontece com crianças pequenas de 3, 4 anos de idade, que tem medo de ir no médico, tem medo de injeção, e aí chega um médico legista lá querendo que ela tire a roupa para poder examinar ela. Ela não aceita, ela grita, chora. Então, se a criança não aceita, se a adolescente não aceita, a gente não faz o exame, tá? Por que a gente não faz o exame? Porque está lá, no capítulo 4 de Direitos Humanos do Código de Ética Médica, no artigo 22. É vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Então, deixar de obter consentimento. Eu pedi o consentimento dela para fazer o exame e ela não me deu o consentimento, né? Então, eu não posso deixar de perguntar, de pedir o consentimento, e se ela não me deu o consentimento, sinto muito, não posso realizar o exame, a não ser que fosse um caso iminente de morte, né?
E nesse caso que eu dei de exemplo, não é um caso iminente de morte, tá bom? Agora vamos contar um caso polêmico também, que também de vez em quando acontece comigo, porque eu sou anestesista, né? O anestesista, vocês vão passar mais para frente em ambulatório de pré-anestésico com anestesistas da nossa equipe. E um dos itens da avaliação pré-anestésica é a religião do paciente, né? E eu já explico por quê. Então vou contar o caso. Você é anestesista e você estava fazendo uma avaliação pré-anestésica de um paciente que tem uma paciente mulher de 60 anos que tem um câncer de mama que ela descobriu já em fase avançada, um tumor grande, uma mama grande que tem probabilidade de sangramento razoável. Ela apresenta exames para você descobre que ela tem anemia, ela está com a hemoglobina baixa. Então já por conta do tumor, de outros problemas que ela tem, ela já está com anemia já. Então é uma cirurgia grande, de mastectomia, ela vai retirar a mama inteira, vai mexer na axila também, que é perto de vasos importantes que vão para o braço. E aí ela fala para você: doutor, mas é o seguinte, eu sou testemunha de Jeová e eu não aceito transfusão de sangue. Vocês sabiam disso? Por isso que a gente pergunta para os pacientes na consulta pré-anestésica qual é a religião deles. Porque os pacientes que são testemunhas de Jeová, eles não aceitam transfusão, é um dogma da religião deles. Eles interpretam a Bíblia dessa maneira e tem essa situação que eles não aceitam sangue, porque de certa forma eles sentem que eles vão se tornar impuros, né? Eles preferem a morte do que receber sangue de outra pessoa, porque a partir do momento que ele receber sangue de outra pessoa, ele vai se tornar impuro a ponto de não ser mais desejado na família dele, na religião dele, na igreja que ele pertence. Ele vai ser um ninguém, né? Então eles têm essa relação com a transfusão de sangue. E eles têm inclusive associações de testemunhas de Jeová que protegem esse direito deles, que divulgam, que trazem folhetos, livros sobre opções para a gente evitar a transfusão sanguínea. Existem opções bem razoáveis, né? Um exemplo é usar a eritropoetina para que a pessoa possa produzir sangue bastante tempo antes da cirurgia, para repor sua anemia. Outro exemplo é a autotransfusão, né? Que é um mecanismo caro, mas é possível. Você coleta sangue do paciente, vai coletando sangue do paciente tempos antes da cirurgia, e vai guardando no banco de sangue o sangue dele mesmo. Alguns testemunhos de Jeová aceitam isso, receber o próprio sangue de volta. Outros falam, que são mais extremistas, falam que o sangue ele não pode ser desconectado dele. Então o único jeito de fazer a autotransfusão é durante a cirurgia. Você pega uma artéria dele aqui, canula uma artéria, e vai ligando bolsas de sangue uma atrás da outra, e vai preenchendo bolsas de sangue com o sangue do próprio paciente. E você vai repondo esse sangue com soro, né? Você deixa o sangue dele diluído. Só que aqui a artéria tem que estar ligada na bolsa de sangue, e uma bolsa de sangue ligada na outra, porque você não pode desconectar. A partir do momento que você desconecta essas bolsas de sangue, ela se torna impura também. Então ele não poderia receber nem o sangue dele mesmo. E aí existe essa técnica de autotransfusão, em que você deixa conectadas as bolsas de sangue e dilui o sangue do paciente. Deixa a cirurgia começar, a cirurgia vai acontecendo, e aí conforme o paciente começa a perder sangue e precisar de transfusão, aí a gente conecta a última bolsa de sangue na veia dele e começa a devolver o sangue que saiu da artéria para a veia. Então acaba que você evita que o paciente sangre
um sangue concentrado, sangue de uma hemoglobina alta, durante o começo da cirurgia, porque você hemodiluiu ele, você tirou sangue e colocou soro, e aí conforme ele começa a precisar de hemácias, porque ele foi sangrando, a gente começa a devolver as hemácias dele, né? E aí ao final da cirurgia você termina de devolver as hemácias que ele tinha passado para a bolsa, e ele fica com o sangue dele mesmo, e não recebeu transfusão externa, e tá tudo bem, né? Esse seria um caminho. Então tem essas possibilidades, são difíceis, são caras, eles acabam tendo que arcar com isso. Não são todos os hospitais que têm material para poder fazer isso. Aqui em Campo Mourão a gente não conta com esse tipo de equipamento, tá? E não é nossa rotina também. Existe um outro mecanismo que é usar o Cell Saver. Cell Saver é uma máquina que você, durante a cirurgia, você aspira o sangue do paciente e esse sangue volta para um filtro para tirar coágulo, para tirar impureza. Esse sangue reprocessado vira uma bolsa de sangue que é passado no paciente novamente, né? Tem testemunhos de Jeová que aceitam essa técnica, tá? Mas o sangue se desconecta do paciente, né? Então não serviria para os mais radicais que não aceitam nem que o sangue se desconecte dele. Então seria mais difícil. Mas aí vamos entrar para questão ética, né? Vamos voltar para aquele caso da paciente que vai retirar uma mama por câncer de mama, e ela falou que ela não aceita transfusão. Só que daí, no meio da cirurgia, ela começou a sangrar. Só que ela começou a sangrar, mas não tá grave. Tá mantendo a pressão, tá mantendo os sinais vitais dela estáveis. Então não tem indicação de iminente risco de morte. Você transfunde, digamos que ela tem uma hemoglobina de 7, né? Você transfunde, mesmo ela falando que não quer, ou você não transfunde, né? O que seria o certo? Se você conversou com ela, ela falou que você não queria receber sangue, você foi e fez a cirurgia, você fez a anestesia, você tem que tentar ao máximo evitar acontecer, porque você combinou isso com o paciente, né? O que seria se o anestesista, ele é assim, muito, do ponto de vista pouco flexível, ele fala assim, não, se você quer se tratar, vai fazer uma cirurgia grande, tem alto risco de correr sangue, e eu preciso passar sangue caso você precise, e você não aceita sangue, então eu não aceito ser seu médico. O médico tem o direito de recusar o paciente, desde que seja uma situação eletiva, uma situação agendada, né? Que não seja um iminente risco de morte. Então o médico tem o direito de falar, olha, sinto muito, mas eu, segundo os meus princípios de medicina, pela minha experiência, pelo meu trabalho, eu prezo a vida e eu transfundirei se precisar. Se você não quiser ser transfundido, você deve procurar outro médico, né? Isso é uma coisa tranquila, o médico pode se posicionar dessa maneira, né? E o paciente vai procurar outro médico e vai procurar alguém que faça a cirurgia dela sem transfundir, né? Agora, numa outra situação, você pegou e fez a cirurgia, fez a anestesia do paciente, prometeu que não ia transfundir, você vai lá e transfunde, sem iminente risco de morte. Aí é um risco que você está correndo, inclusive. E é um desrespeito ao código de ética, né? Porque se a gente olhar lá no capítulo 5, relação com pacientes e familiares, é vedado ao médico, o artigo 31, desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas. Então, se você transfundir ela sem ela querer, você está desrespeitando o direito dela de decidir sobre a execução de prática terapêutica, né? Só que aí, vamos mudar um pouquinho a história. Vamos supor que seja uma paciente que fez uma cirurgia de cesariana, parto cesárea, ela é testemunha de Jeová. Ela declarou para a equipe que não gostaria de receber transfusão,
Só que aí durante o parto cesáreo, a placenta dela tinha um problema de acretismo, a placenta dela estava bem grudada no útero, a ponto que quando tirou a placenta, rasgou um pedaço do útero, o útero começou a sangrar muito, estava muito difícil de controlar o sangramento, o obstetra tentando fazer de tudo para parar o sangramento, acabou tendo que evoluir até para a histerectomia, que é a cirurgia de retirada do útero, e a paciente sangrou tanto que ela acabou perdendo a consciência, inclusive, parou de responder, o anestesista teve que entubar, passar para anestesia geral, e ela estava em iminente risco de morte. Ela ia ter uma hemorragia puerperal tão grande que ela poderia morrer na mesa de cirurgia se ela não recebesse sangue. E aí, passa o sangue ou não passa sangue? Nesse caso, risco iminente de morte muda toda a situação, tá? Quando temos o risco iminente de morte, o médico tem o direito e o dever de agir, tá? Tanto que o artigo 31 que eu li atrás, ele fala que é vedado desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de qualquer prática diagnóstico-terapêutica, vírgula, salvo em caso de iminente risco de morte. Então, se ele tem iminente risco de morte, ele perde a capacidade de decidir por ele mesmo, tá? Porque o médico, ele se forma para manter a vida, tá? E no direito brasileiro, o direito à vida está acima do direito à religião, tá? Então vocês podem ficar tranquilos. Se for risco de morte, o paciente estiver morrendo, você não deixe ele morrer sem transfundir o sangue. Porque juiz nenhum vai proteger vocês se vocês deixarem o paciente morrer e acontecer um processo, Deus me livre, né? Agora, se você salvar essa paciente porque você transfundiu, depois ela te processar, falando que você tornou ela impura, que é danos morais, porque você transfundiu e não era para transfundir, mas primeiro que você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque você salvou a vida dessa mulher, dessa mãe, dessa criança que acabou de nascer, né? Segundo que, estando o direito à vida acima do direito à religião, juiz nenhum vai julgar procedente o processo, juiz nenhum vai te penalizar por ter feito isso, tá? Porque, afinal de contas, você salvou a vida, você protegeu a vida, tá? Então, podem ficar tranquilos. Nós temos que respeitar o direito do paciente escolher, a autonomia do paciente. No entanto, quando ele está em iminente risco de morte, aí sim a gente pode agir em favor da vida, ok? Agora vamos para um outro caso. Vou dar um exemplo que vai acontecer com vocês, na vida de vocês, sem dúvida. Não vai demorar para acontecer logo depois que vocês se formarem. Basta vocês terem um carimbo que vai acontecer. E possivelmente vai acontecer por muito tempo na vida. Que é um exemplo assim, ó. Você tá lá de boa, trabalhando, dando seu plantãozinho. De repente toca seu celular. É um parente, vamos dar um exemplo. Um primo, uma prima liga para você. Fala assim, primo, ou prima, né? O negócio é o seguinte, eu tô na faculdade aqui, vai ter uma prova sexta-feira, só que no sábado tem um show muito bom que vai ter lá em São Paulo, e eu não consigo viajar no sábado, o pessoal vai sair mais cedo, eu vou de carona, eu vou ter que sair na sexta, acontece que eu vou perder essa prova para ir nesse show. E eu queria saber se você não pode me dar um atestado para eu apresentar na faculdade. E aí eu apresento o atestado na faculdade, vai ficar tudo certo, eu vou pro show. Aí depois eu recupero a prova, eu faço, meu professor faz outra prova para mim. E aí vai ficar tudo bem. Você faz para mim o atestado? E aí? Você faz? Sabe o CRM que você lutou 6 anos, suou, passou noite sem dormir estudando para conseguir? E aí, você vai arriscar seu CRM pelo show do primo? Show que a prima vai? Às vezes até um show de pagode que você nem gosta de pagode. Não interessa, mesmo que gostasse, né? Como é que você vai fazer um atestado com uma pessoa que não está doente? Atestado falso, né? Segundo,
Como é que você vai fazer um atestado para uma pessoa que você não examinou, não avaliou? Também não poderia, né? Então, lá no capítulo 10 do Código de Ética Médica, na seção de documentos médicos, está lá o artigo 80. É vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Então você está ferindo esse artigo do Código de Ética se você fizer um atestado falso, né, que ele não corresponde à verdade. Outra coisa que você não pode fazer é não expedir um documento sem ter praticado o ato profissional, né? Vamos dar um exemplo. Você faz para fraudar um plano de saúde, você faz no prontuário uma descrição de uma cirurgia que você não fez, que essa cirurgia jamais existiu, mas você faz uma descrição e coloca no prontuário para tentar receber do plano de saúde aquela graninha da cirurgia, sabe? Então, fere esse. Além de ser uma fraude, né? Quando você infringe o Código de Ética Médica, você vai ser julgado pelo CRM, pode ser punido pela CRM, sendo que a última punição, inclusive, é perder o CRM, né? Deixar de ser médico. Mas você também vai ser julgado pela Justiça Comum. Também é considerado crime você fraudar um documento. E aí você vai ser julgado pela vara criminal. Pode responder com penas mais brandas, como pagar cesta básica, conversão de pena, né? Fazer serviços voluntários não, fazer serviços obrigatórios, mas que ajude a sociedade, né? Ou até multa, ou até, na reincidência, cadeia. Pode ser preso, se você ficar emitindo documento falso, né? Então, tem que pegar esse primo aí que vai pro show e falar assim, ó, primo, ou prima, né? Sinto muito, suei bastante para estar aqui. Se eu fosse você, eu estudava para a prova e passava dessa prova aí e assistia o show no YouTube, tá joia? E é isso. O médico tem que, desde cedo, aprender a dizer não para coisa errada, tá? Porque, às vezes, um não, por mais difícil que seja dizer um não para um amigo, para um parente, para alguém que a gente ama, mas ele vai ser mais barato do que pagar as consequências se você não dissesse não, ok? E outro exemplo, né, que a gente que pode usar. Vamos supor, você está trabalhando, geralmente em cidades maiores, cidades mais avançadas, isso não é comum não, tá? Mas vamos dar um exemplo assim. Você está trabalhando, você se formou, você pegou sua malinha, foi embora lá para o Amazonas, lá pro interior do Amazonas, no meio da selva amazônica lá, tem uma cidadezinha pequena lá, e você está trabalhando lá. E aí tem um sujeito lá na cidade que é cheio de dívida, que é enrolado, que tá com o nome sujo, que andou fazendo coisa errada com a mulher dos outros, e aí ele decidiu que ele tá precisando de uma declaração de óbito, porque para ele, se ele conseguir provar que ele tá morto, é melhor. Então ele chega para você lá no seu posto de saúde e fala assim, doutor, ó, vamos fazer um bem bolado aqui? Vamos fazer uma declaração de óbito para mim, para dizer que eu tá morto. Aí eu pego um leitão gordo lá e boto no caixão, enterramos o caixão lá e diz que sou eu lá e fica tudo certo. Aí eu fujo daqui, eu quito minha dívida, vou para outra cidade e começo minha vida de novo. O que você acha? Te pago aí uns 5 mil reais para você fazer isso para mim. E aí? O que vocês acham? Primeiro que é fraude, né? Você está criando um documento que é fraudado. Segundo que lá no artigo 83 do Código de Ética Médica fala que é vedado atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, né? Então o sujeito tem morto, tá? Fraude documental. Segundo, você não verificou pessoalmente o óbito, ó, ele está vivo, né? E esse exemplo pode ser expandido, assim, por exemplo, você tá lá também nesse interior e fala assim, ó, sabe o pajé lá da tribo
que a gente atende na unidade básica de saúde aqui. Então, ele morreu. Faz aqui a DO, doutor. Mas cadê o morto? Não, ele morreu, caiu na água, foi com a água e não vimos o corpo, não vimos mais nada. Faz aí pra nós que, né, só pra fazer a declaração de óbito. Eu falei, mas cadê o morto? Jamais façam atestado nenhum sem ver a pessoa. O maior erro que vocês podem fazer na carreira médica de vocês é atestar um óbito que vocês não tenham visto, tá? Tem que ver o cadáver, tem que pôr a mão no cadáver, tem que saber se o cadáver realmente está morto, se ele está com morte real, né? Não somente com morte aparente. Mais pra frente, lá no 8º período, vocês vão ter aula comigo de medicina legal, vocês vão aprender a fazer esse diagnóstico de morte verdadeira, de morte real, ok? Então, meia horinha de aula deu o suficiente para contar uns causos legais aí para vocês, se vocês pensarem, né? Fico à disposição, tá? Vou encaminhar para a professora Cris, passar para vocês o meu e-mail, qualquer coisa vocês entram em contato comigo, tá bom? Desejo para vocês bons estudos, boas provas aí, bom final de módulo, e precisando de mim, estou à disposição. Nos veremos mais para frente, metade para frente do curso, e faço votos que vocês usem o código de ética como um livro de cabeceira de vocês, que vocês internalizem os ensinamentos que ele traz. E uma dica que eu deixo também é: usem sempre a consciência, né? Toda vez que vocês vão fazer uma coisa na medicina, vocês parem para pensar um pouquinho, mas será que isso é legal, é moral, pode ser feito, né? A nossa consciência, de certa forma, é um guia. Tudo que está escrito no Código de Ética Médica, eles são exemplos das práticas que acontecem no dia a dia, que precisam estar lá sistematizados. Mas no fundo, a nossa consciência deve saber o que é certo, né? A gente aprende a diferenciar o certo e o errado desde cedo. Basta coragem para se manter na retidão, para se manter no caráter e fazer a coisa certa, né? Então, desejo que vocês usem isso para se tornarem bons médicos daqui a alguns anos. Tá joia? Grande abraço.